Em cada lágrima há uma esperança. Eliane Macarini pelo Espírito Vinícius, Pedro de Camargo. Amor e Equilíbrio Audiobook. Segunda parte. Capítulo 6. Perplexidade. 732. A necessidade de destruição é a mesma em todos os mundos. É proporcional ao estado mais ou menos material dos mundos e desaparece num estado físico e moral mais apurado. Nos mundos mais avançados que o vosso as condições de existência são muito diferentes. O Livro dos Espíritos, Livro 3, Capítulo 6, Lei de Destruição, Item I, Destruição Necessária e Destruição Abusiva. Salas, cercado de toda pompa, aproximou-se de nosso magnífico campo vibratório. Observava a expressão facial do amigo, que ia se transformando conforme a sensação de bem-estar e paz que o envolvia. Ele nos olhou com sarcasmo e falou com voz firme e estridente. Não se enganem com as sensações que sinto neste momento, sensações essas provocadas por essa avalanche de mentiras que construíram para enganar os ignorantes das metas divinas. Sei do meu legado e não cedo minha vontade por migalhas. Sou um dos 9 dragões, isso já me dá o direito de escolher a escrita que terá a história do futuro. Não se enganem, estou aqui em causa própria, e não para capitular minhas razões. Seja qual for o motivo que traz o irmão até nossa presença, será bem-vindo, respondeu Demétrios. Por favor, entre. Podemos conversar em um ambiente mais confortável e ameno, convidou Inek. Salas olhou-nos com desdém e, voltando-se aos seus acompanhantes, escolheu 2 entidades de aspecto belicoso e os instruiu a segui-lo. Observando tudo ao seu redor, andava a passos curtos e lentos. Acomodamo-nos no jardim espiritual da casa. Ele olhou à sua volta e questionou: o que esperam de mim nesse momento? Que os agradeça pela acolhida e por me acomodar nesse espaço. Nada do que possam me oferecer fará com que mude o meu pensamento. Não esperamos nada do irmão, apenas que aproveite esses momentos de paz junto à comunidade que nos acolhe amorosamente. Apenas aceite esse momento, caso não queira conversar, ficaremos aqui em silêncio, respondeu Inek. Por que me convidaram então? Perguntou ressabiado. Para agradecer o seu convite. E mostrar ao amigo que nada tem a temer de nossa parte. Nosso objetivo é sempre auxiliar da forma correta, falou Inek. Irmão, amigo são palavras utilizadas por vocês com muita facilidade, não é mesmo? Perguntou, analisando atentamente cada um de nós. Uma forma carinhosa de tratamento para com nossos semelhantes. O que molda nossas atitudes é a certeza de que somos parte de um todo, e isso é valorizado conforme entendemos essa maravilha de família universal, respondi com carinho. Quanto ao temor a que se refere, não insista nessa bobagem, mostra apenas a sua ignorância a respeito de quem sou realmente. Tenho mais conhecimento e vivência como seguidor do Cristo do que qualquer um de vocês. Então, saibam que não são algumas balelas sem fundamento algum que colocarão a minha fé em dúvida, sentenciou Salas. Não queremos de forma alguma impor nossas ideias ao irmão. O aprendizado somente acontece quando estamos preparados para ele. As transformações do pensamento somente terão alguma lógica quando forem compreendidas. Até que chegue esse momento, estaremos em busca de algo que nos facilite a compreensão caridosa de nossa evolução intelectual e moral, propôs Inek. Pensamentos vazios, desprovidos de argumentos lógicos. As escrituras são bem claras, Deus punirá os infiéis, assim é e assim sempre será. Poderia citar passagens do Velho e do Novo Testamento que provariam minhas convicções, mas não perderei meu precioso tempo com isso. Já vi o que queria. Vocês nada têm que possa dominar ou derrotar o meu mundo. Realmente, você tem razão, nada tenho a temer de criaturas tão fracas. Tenho um exército à minha disposição. E vocês, pelo que vejo, somam meia dúzia de fracos, com teorias loucas sobre Deus. Somos muitos e somos fortes. Nossa crença evangélica dominará novamente o mundo. E aqueles que se opuserem à nossa ascensão serão sacrificados e purificados pelo fogo sagrado. Assim foi no passado e assim será novamente. E isso apenas prova a nossa força que vem de Deus.
Saio daqui tranquilo, muito mais forte e com maior convicção em minhas crenças. Dizendo isso, levantou-se do confortável banco onde estava sentado e, olhando com desdém à sua volta, riu alto. Por fim, com ferocidade nos olhos, questionou: entenderam com quem estão lidando? Inek, com mansuetude, dirigiu-se a ele e carinhosamente o abraçou, dizendo com amor: Deus o abençoe e fortaleça o seu espírito eterno, meu amado irmão. Essa ideia de eternidade, como professa a sua fé, não tem sentido algum para nós. Não há oportunidades de viver a cada ciclo uma vida diferente, isso é uma tola invenção, o que os espera será sempre definitivo, o céu ou o inferno, vociferou o infeliz. E como o irmão definiria esse momento que vivemos agora? Segundo a sua crença, nós já morremos, mas estamos aqui mais vivos do que nunca. O irmão poderia explicar-me esse fenômeno de outra forma. Indaguei com compaixão. Isso é heresia, apenas heresia. Então olhou-nos nos olhos e, desconcertado, saiu da casa espírita, voltando ao acampamento. Assim que adentrou seus aposentos, ordenou aos seus serviçais que desmontassem tudo, voltariam à cidade umbralina imediatamente. Também providenciou para que um de seus soldados levasse uma mensagem aos outros dragões, convocando-os para uma reunião de emergência. Ficamos em prece, agradecendo ao Pai a oportunidade de permitir ao irmão Salas momentos de paz. Com certeza, em um abençoado futuro, esse sentimento em forma de bem-estar voltaria à sua mente e floresceria como luz, iluminando as trevas em que estava envolvido. Camila, ainda internada no hospital, melhorava dia a dia. Seu semblante já não demonstrava amargura, parecia até mesmo feliz com a gestação. Evandro a examinava diariamente, procurava assumir uma postura profissional, carinhoso como sempre fora com seus pacientes. Dona Selma acompanhava cada segundo dessa convivência e orava para que ambos, médico e paciente, não perdessem o controle sobre suas emoções. Arthur aparecia esporadicamente para visitar a esposa. Entrava no quarto, ficava por ali alguns minutos, e logo ia embora alegando compromissos inadiáveis. Camila não se importava com o comportamento do marido. Sentia até mesmo algum alívio com essa distância. Equilibrada emocionalmente, ciente da necessidade de manter as medicações aconselhadas pelo psiquiatra, finalmente ela recebeu autorização para voltar à sua casa. No trajeto sentiu certa angústia. Preocupada, dividiu suas inseguranças com Dona Selma, que se tornava a cada dia mais uma querida amiga e companheira da jovem mãezinha. Dona Selma, estou angustiada por ter de voltar para casa. Quando lembro como é aquele lugar luxuoso e sem vida, não me sinto voltando para um lar, tudo é estranho para mim. Hoje as coisas estão diferentes, minha filha. Você não é mais aquela jovem despreocupada e sem responsabilidades. Você aceitou a ideia da maternidade, seus valores e prioridades também se modificaram. Faz dias que não a vejo diante do espelho criticando a própria aparência. Camila olhou para as próprias mãos e comentou: A senhora tem razão, nem mesmo me preocupei em manter minhas unhas perfeitas, meu cabelo bem penteado. Nem mesmo pensei em minhas roupas quando as vesti hoje cedo. Devo estar horrível. Você nunca esteve tão bonita. Seus olhos brilham, seu rosto está sereno e feliz. Há uma nova luz em seu semblante que a faz brilhar para o mundo. Nossa, Dona Selma, que palavras lindas. Obrigada, mas tenho consciência de que estou longe de estar curada. Sei que tenho um problema psíquico sério e que sempre precisarei de tratamento. Isso não quer dizer que você não pode viver bem, em equilíbrio e com a possibilidade de alcançar um estado de alma feliz. Além do mais, sabemos que você tem apenas alguns períodos depressivos, o diagnóstico anterior foi contestado pelo Dr. Evandro. Ademais, nos dias de hoje, quem não é afetado por todo esse mal que assombra a humanidade? Eu nunca a ouvi falar assim. E, ultimamente, não a vejo mais citar a Bíblia ou falar dos conselhos de Arthur. Aconteceu alguma coisa que tenha contribuído para essa sua mudança? Algumas, mas ainda não sei a que conclusão chegarei.
Sei apenas que a fé cega e sem questionamentos que eu professava antes não existe mais. Ando precisando de algumas respostas e estou vendo que a crença evangélica, como nos tem sido apresentada, não mais satisfaz a minha curiosidade. A senhora deixou de ser evangélica. Dona Selma tomou as mãos de Camila entre as suas, fazendo um sinal com os olhos em direção ao motorista. Camila entendeu a mensagem da amiga e acrescentou sorrindo. Com certeza, não. As duas mulheres chegaram à mansão. Assim que Camila foi acomodada em sua cama para descansar, Arthur adentrou o aposento. E aí, como você está? Bem melhor. Vamos ver. Espero que não prejudique meu filho com suas frescuras. Vou avisando que, se suas atitudes começarem a prejudicar a gestação, já tenho uma ideia de como controlar a situação. Do que você está falando? Por que me ameaça dessa forma? Perguntou Camila com lágrimas nos olhos. Não pense que me importo com suas lágrimas fingidas, o que importa agora é meu herdeiro, meu filho, que será o homem mais importante no futuro da humanidade. Você sabe muito bem que tenho planos para ele, e não será uma desmiolada como você quem irá impedir-me de realizá-los, esbravejou Arthur com raiva. O que você pretende fazer, Arthur? Perguntou Camila, demonstrando certa insegurança. Você é apenas a barriga que gera o meu filho, o que farei não interessa a você. Trate de controlar-se, porque, qualquer deslize seu, eu posso dar um jeito de mantê-la isolada do mundo até o momento do nascimento. Depois disso, quem sabe o que poderá acontecer a você, falou o homem com crueldade. Dona Selma deu um passo à frente e falou entre dentes. Desculpe, pastor, mas o senhor está saindo do controle. Dona Camila sofreu muito por esses dias e não precisa dessas ameaças. Ela precisa de sossego, paz e carinho para que a gravidez transcorra de forma saudável. E, quanto à senhora, voltará a ser apenas uma enfermeira. Já contratei outra pessoa para vigiar Camila, a senhora não é mais de minha confiança. Amanhã mesmo, Priscila, uma amiga muito querida e fiel, virá substituí-la. E se me atormentar pode ter a certeza de que estará no olho da rua, sem emprego e sem casa para morar, vociferou o homem, demonstrando grande desequilíbrio. Camila levantou da cama e, enfrentando Arthur, com firmeza falou. Saia de meu quarto neste momento. Caso contrário, quem dará um jeito nessa situação sou eu. Quem você pensa que é para me ameaçar? Pensa que sou boba, que passei esses anos todos com você sem, realmente, descobrir suas falcatruas e suas traições. Tenho provas de sua desonestidade e das relações que mantém com jovens meninas recém-saídas da puberdade. Sei até de alguns crimes hediondos, dos quais foi executor ou mandante. Suportei tudo isso em silêncio por medo, mas agora acabou. O que você pode fazer? Mandar-me matar? Mande ir, no dia seguinte a qualquer violência sofrida por mim, ou mesmo uma morte prematura que pareça natural, tudo será entregue a uma pessoa que anda atrás de você há muito tempo e está doido para colocá-lo atrás das grades. Então, faça algo contra mim, que estarei do outro lado e não sossegarei até vê-lo enlouquecido na lama. Faça, desgraçado, faça. E não mexa com Dona Selma, entendeu? Enquanto falava, Camila o empurrava para fora do aposento. Assim que ele passou pela porta, ela a bateu com força, trancando-a com raiva. Encostou-se e permitiu que seu corpo trêmulo escorregasse para o chão. A senhora correu em seu socorro e a amparou em seus braços. Camila agarrou-se à amiga e chorou de alívio. Observávamos a cena com a intenção de fortalecer a jovem mãezinha. Após o ocorrido, passamos a dispersar a densa energia que envolvia o ambiente, o que auxiliou o retorno da calma. Camila, você, realmente, tem esses documentos com você? Há uns meses, um senhor muito distinto me interpelou enquanto fazia compras no shopping. Ele explicou que era promotor público e contou-me sobre alguns crimes em que Arthur está envolvido, inclusive usando a igreja como fachada. Ele pediu que eu o ajudasse a conseguir provas. No começo, eu recusei. Então, um dia, eu fui até o escritório que Arthur ocupa no templo e o vi com 3 jovenzinhas. Eu fiquei escondida, com medo e nojo.
Ele as obrigava a fazer coisas horríveis enquanto as ameaçava de várias formas. Quando terminou toda aquela nojeira, entregou a cada uma delas uma pílula para tomar no dia seguinte e evitar a gravidez indesejada. Elas saíram em silêncio, amedrontadas e traumatizadas. Continuei escondida, temerosa do que ele pudesse me fazer. Então, aquele infeliz que o segue como um cachorrinho entrou e disse a ele que o problema estava resolvido. E, pela sequência da conversa, entendi que eles haviam dado fim a um senhor, pai de uma jovem, que havia descoberto as maldades dele e ameaçava denunciá-lo. Camila, ele é um monstro, um bandido perigoso. O que vamos fazer agora? Ele pode fazer muito mal a nós duas. Quem sabe, até mandar matar-nos. Vou entrar em contato com o promotor e pedir ajuda a ele. Se precisar fugir, a senhora vai comigo. Claro que vou, minha filha, claro que vou. Voltei à casa espírita, Ana e Maurício ficaram ao lado das duas mulheres. Pedi aos amigos para nos reunirmos. Fazia-se urgente uma ação mais clara e efetiva para auxiliarmos os envolvidos nessa trama hedionda. Capítulo 7. Radiosa Esperança. 733. A necessidade de destruição existirá sempre entre os homens. A necessidade de destruição diminui entre os homens à medida que o espírito supera a matéria, é por isso que ao horror da destruição vede seguir-se o desenvolvimento intelectual e moral. O Livro dos Espíritos, Livro 3, Capítulo 6, Lei de Destruição, Item I, Destruição necessária e destruição abusiva. No submundo espiritual, as falanges ligadas ao movimento comandado pelos dragões de Cristo estavam agitadas. Podíamos sentir no ar vibrações nefastas que ameaçavam a evolução da humanidade. Entristecido, dirigi-me à Praça da Paz. Sabia que nesse momento jovens se reuniam por ali em busca da oração coletiva que produz a mais pura energia de amor e paz, energia essa que atua com o firme propósito de auxiliar a todos nós, encarnados e desencarnados, que visam a evolução planetária. Chegando ao local, emocionado, senti a doce manifestação do amor que constrói. Um rapaz de beleza angelical, assessorado por um grupo de jovens socorristas, adentrou a magnífica praça. Com a humilde postura dos mais sábios, subiu a um pequeno e singelo palco. De frente para a multidão que o esperava com ansiedade, levantou os olhos, sorriu com mansuetude, acenou a todos com carinho e começou a falar. Sua voz firme e cristalina nos encantou a todos. Somos jovens espíritos do Senhor, caminhantes pela vida eterna, ainda em busca de nossa verdade. Tentamos, tropegos, acertar o caminho da redenção. Num dia grandioso e radioso de nossas vidas, acordamos e desistimos do pesadelo tenebroso que é viver nas trevas da ignorância. Descobrimos que existiu nesse planeta de bênçãos um homem que veio nos abençoar com a mais bela de todas as verdades, a verdade do amor e do perdão. Emergimos da escuridão como criaturas divinas, ainda ofuscados pela claridade da nova vida, decidimos sair ao mundo e auxiliar nossos irmãos. Juntamo-nos às fileiras de trabalhadores da última hora. Aqui e agora, iniciamos uma caminhada cristã em busca daqueles que se mantêm presos ao passado doloroso da ignorância. Não devemos sair em busca de retaliação, ou mesmo de afrontar aqueles que insistem na dor e no desequilíbrio. Mas devemos caminhar de olhos baixos e pensamentos elevados, sorrindo diante da felicidade de sermos, hoje, melhores do que ontem. Ter a clareza do pensamento no bem e entender que a mão estendida deve estar revestida da mais pura compaixão. Nossos desejos só triunfarão se estiverem fortalecidos pela alegria de servir ao Mestre dos Mestres. Abracemos a causa planetária e nos preparemos para enfrentar nossos limites e nossas fraquezas. E que nosso objetivo maior seja o amor infinito. Um dia, não muito distante, alguém nos estendeu a mão amorosa e compreensiva, sem julgar nossas falhas. Oferecendo apenas a sublime boa vontade, nos trouxe a um porvir de felicidade. Este é o momento da redenção através do trabalho fraterno, sempre seremos os mais beneficiados por nossos melhores sentimentos e intenções. O jovem elevou os olhos aos céus, estendeu as mãos em direção à multidão e tornou emocionado.
Sigamos as instruções de nosso amado Mestre Jesus. Procuremos na instrução a clareza de pensamento para que a movimentação de cada um de nós pelo mundo abençoado que habitamos nos conduza ao supremo aprendizado de amarmos-nos uns aos outros. Deus nos abençoe nessa caminhada de retorno à casa do Pai. O local foi invadido por uma luz indescritível que envolveu a todos. Eu olhava para aqueles jovens e sentia doce encantamento, a expressão de seus olhos era da mais pura esperança e fé no futuro. Admirado, percebi que acima de nossa abençoada Praça da Paz uma população de espíritos mais evoluídos juntava-se à caravana de amor. Cedi à emoção e permiti que meus joelhos se dobrassem. Elevei meus pensamentos a Deus, agradeci a experiência que vivia no mundo dos espíritos. Provei a mim mesmo, ainda ignorante das maravilhas da vida mais plena e perfeita, que a vida é, em si, sempre felicidade. Senti-me envolvido por todos num grato abraço fraterno. E, mais uma vez, aprendi a confiar e a crer no futuro da humanidade. Então, veio-me à mente excelente trecho de um texto elaborado por Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier: educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Olhei à minha volta e encontrei os olhos amigos de Inek, que sorriu com doçura. Aproximei-me do amigo e o abracei. Esses momentos nos transformam para melhor, não é, meu amigo? Perguntou Inek. Sempre. Estava entristecido pelos momentos dolorosos que a humanidade deverá viver, antes de acordar do pesadelo da materialidade sem limites. Vim para cá, desanimado e descrente do futuro mais próximo, e acabo por viver essa experiência de magnífico amor. Fiquei até mesmo envergonhado das reticências que ainda alimento em minha mente, para no momento seguinte ser receptáculo da mais pura esperança e crença na felicidade, respondi ao amigo. Ah, é assim mesmo. Vivemos em intenso conflito entre o eu antigo, ainda bastante precário em sua fé, e o eu de hoje, sobrevivente num mundo de paixões materiais. E não podemos esquecer-nos de mencionar sobre o eu futuro, aquele que deve ser o projeto para a feliz redenção de nosso passado, falou Demétrios, que se juntava a nós. Que bom que o amigo veio se juntar a nós. Gostaria de comentar sobre as vivências que Arthur anda experimentando. Parecem-me muito parecidas com as histórias de Albério, comentei com os amigos. A vida é uma repetição de situações semelhantes. Se compararmos o que vivenciamos em outras oportunidades com experiências atuais, descobriremos que há semelhanças incríveis. O que difere de uma para outra são as reações que temos, as quais, por sua vez, acabam produzindo novas consequências, respondeu Inek. Albério sofreu um desencarne prematuro, fato decidido por espíritos superiores, para que ele não se comprometesse mais e mais, a ponto de chegar à demência, estado bastante doloroso e difícil de ser revertido. Hoje, sofre as consequências de seus enganos num excelente processo de aprendizagem, que, por finalidade, o acordará para sua origem primária, completou Demétrios. Percebo, pelas experiências vividas e observadas, que os descontroles emocionais e psicológicos, derivados principalmente da riqueza e do poder, quando não estamos preparados para superar essas provas com dignidade, acabam por gerar, ou melhor dizendo, acordar falhas e vícios ainda latentes na mente de cada um, comentei com os amigos. E sabemos que as provas mais difíceis de serem superadas, no estágio evolutivo intelectual e moral em que nos encontramos, ainda são a riqueza, o poder e a beleza física, falou Inek. Falemos de O Livro dos Espíritos, mais especificamente a pergunta 815, momento em que Kardec questiona sobre a prova mais difícil, se é a riqueza ou a pobreza, e obtém a seguinte resposta: tanto uma quanto a outra. A miséria provoca a lamentação contra a providência, a riqueza leva a todos os excessos. E, na pergunta 816, questiona: se o rico sofre mais tentações, não dispõe também de mais meios para fazer o bem? Em seguida, a resposta é justamente o que nem sempre faz: torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável, suas necessidades aumentam com a fortuna e julga não ter o bastante para si mesmo. Segue ainda um comentário bastante oportuno de Kardec:
a posição elevada no mundo e a autoridade sobre os semelhantes são provas tão grandes e arriscadas quanto a miséria, porque, quanto mais o homem for rico e poderoso, mais obrigações terá a cumprir, maiores são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz de seus bens e do seu poder. A riqueza e o poder despertam todas as paixões que nos prendem à matéria e nos distanciam da perfeição espiritual. Foi por isso que Jesus disse: em verdade vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, argumentou Demétrios. Lembrando que ninguém manifesta vícios materiais caso seja esclarecido e dotado de moral ilibada, sugeri a ideia com alegria. Além disso, a humanidade caminha para a perfeição. De uma forma ou de outra, todos são amparados pelo Pai e passam pelas vivências necessárias para atingir esse feito maravilhoso. Mas voltemos a atenção ao trabalho de socorro que ora vivemos, falou Inek. Maurício e Ana ainda estão ao lado de Selma e Camila, mas Arthur está furioso com as ameaças sofridas. E seu padrão mental obsessivo acabou sendo agravado. Salas e os outros dragões movimentam-se em suas tristes lides, cada um na região que lhe foi destinada. Há alguma programação de nossos superiores em relação a esse problema? Perguntei a Demétrios. Ah, sim, Vinícius. Inclusive, fomos informados de que os diversos grupos de trabalhadores do Senhor deverão ser visitados por amigos do plano superior, os quais irão nos instruir sobre as medidas que devem ser adotadas em defesa do planeta, falou Inek. E Salas, temos notícias recentes da movimentação de seu grupo? Perguntei aos amigos. Estão na cidade umbralina, que insistem em chamar de Sagrado Coração de Jesus, informou Demétrios. Esperemos as informações necessárias à continuidade desse atendimento fraterno. Fico aqui matutando sobre as barbaridades e a gravidade das ações que andam acontecendo dentro destes templos ditos evangélicos, que usam o nome de Jesus para conduzir uma massa crédula e ignorante, falei. A realidade se manifesta de formas diversas, não somente nos templos evangélicos, mas em todos os segmentos religiosos. Mesmo dentro das casas espíritas encontramos seres ainda em busca de prazeres e que justificam seus atos desequilibrados como verdades, disse Inek. Mas não é fato que as comunidades evangélicas apresentam, atualmente, mais e mais desequilíbrios morais. Comentei. É verdade, e esse fenômeno se explica pela fé fácil e pela movimentação de troca entre o divino e seu seguidor. Alguns irmãos se prepararam de maneira equivocada e premeditada para se aproveitar da fragilidade humana de seus seguidores e, então, conduzi-los de forma a atender seus próprios interesses, em nome de Deus. Devemos lembrar sempre que o que conta é a intenção com que nossos atos são praticados, e as falhas deverão ser compensadas no futuro, num constante movimento de aprendizado. Além do mais, meu amigo, se essas situações persistem sobre o planeta é porque aqui ainda há lugar para elas. Continuamos nossa conversa numa animada troca de impressões, quando Ana veio ao nosso encontro e pediu ajuda. Arthur estava a cada minuto mais irritado. E, naquele momento, estava à espera da visita de um rapaz que andava prestando serviços escusos para ele. Precisamos da ajuda dos amigos. Arthur está enraivecido e planeja vingar-se de Camila. Desconfia dos sentimentos de Evandro e, por sua cabeça, já passa até a ideia de que o filho que Camila espera não é dele, mas sim do médico. Ele mandou chamar um rapaz, o Celso, um criminoso que presta serviços a ele. Que tipo de serviço? Questionei. Tudo o que estiver relacionado à violência física. Geralmente é Anísio quem resolve as confusões criadas pelo pastor. Mas, quando resolve agir por esse lado, Arthur prefere não envolver seu braço direito. Acredito mesmo que Anísio não saiba desses casos. Ele é corruptível, mas parece não apoiar esse tipo de comportamento, informou Ana. E por onde anda Anísio? Perguntou Inek. Arthur mandou-o até o templo evangélico para resolver alguns problemas com a reforma do prédio, mas acreditamos que é mais para afastá-lo da mansão, falou Ana. Apesar do papel que Anísio exerce na vida de Arthur,
parece que podemos tentar uma interferência benéfica dele junto ao pastor. O que vocês acham da ideia? Perguntou Demétrios. Ótimo! Você poderia tentar essa ação. Pelo que pude perceber, esse senhor manifesta a dupla vista, de maneira rudimentar e sem controle algum, mas poderá perceber sua aproximação e talvez perceber a sua manifestação em seu campo vibratório, sugeria ao amigo. Está bem. Enquanto isso, vocês seguem no auxílio a Maurício e Ana, respondeu Demétrios. Deslocamo-nos para a casa de Arthur. A mansão estava envolta em densas nuvens energéticas. O cenário lembrava a aproximação das grandes tempestades. O ar carregado por energias deletérias vibrava de forma assustadora, produzindo intenso mal-estar. Fomos atingidos por uma sensação de peso e necessidade de despender mais esforço para vencer os espaços físicos enquanto adentrávamos o ambiente. Ouvia-se um sibilar constante, como uma forte ventania a açoitar as paredes da residência. Conseguimos alcançar o escritório, onde Arthur permanecia sentado numa grande e confortável poltrona. Dividia seus pensamentos com outros espíritos. Admirados, percebemos que sua relação com o mundo dos espíritos era bem clara. Consciente e bastante lúcido, o pastor travava discussão acirrada com seus companheiros afins. Um espírito, que parecia ser o líder daquele grupo, interpelou o encarnado e falou: Cuidado, eles estão em maior número. Sei, não se preocupe que já entendi o que devo fazer, não colocarei nosso plano em risco por nada. Inek se aproximou do campo vibratório de Arthur, mas foi repelido com agressividade. O pastor manifestou-se em voz alta. Já sei que estão aqui, e sei que não posso fazer nada para impedi-los de invadir minha casa. Mas não tentem me envolver, ou mesmo anular a minha vontade. Eu sei o que quero e a quem devo fidelidade. E podem acreditar que minha crença não tem nenhuma relação com a precária fé espírita. Ainda tentamos argumentar com o irmão sobre as verdades da vida eterna e suas responsabilidades, mas não havia como atingir a mente fechada para qualquer informação que diferisse daquilo em que acreditava. Continuamos em oração ao lado do necessitado. Enquanto isso, Demétrios se aproximou do campo vibratório de Anísio. Menos fanático pelos conceitos religiosos defendidos por Arthur, permitiu que nosso amigo o intuísse a voltar para a mansão. Incomodado por seus pensamentos, Anísio falava consigo mesmo. Estou achando tudo isso muito esquisito. O pastor está aprontando alguma coisa mais grave. Não há necessidade alguma de minha presença por aqui. Sinto que preciso voltar imediatamente, ele anda fazendo besteira atrás de besteira. Tenho certeza de que tem algo a ver com a menina Camila e o médico, o doutor Evandro. Ele nem mesmo gosta da esposa, ela é apenas um bibelô para ele exibir. Além do mais, quando o orfanato a entregou aos cuidados de Arthur, ela era uma criança, medrosa e insegura. Depois que ficou grávida mudou bastante, parece outra pessoa. Sinto que irá lutar pela segurança do filho com todas as suas forças. Estou até propenso a dar uma força a ela e a dona Selma, visto que a senhora também se apegou à menina e parece ter acordado para a verdade de quem é Arthur. Anísio deu meia volta e retornou para a mansão. Alguns minutos se passaram. Uma empregada, vestida com um uniforme impecável, adentrou o escritório de Arthur e avisou ao pastor que Celso estava esperando para ser atendido. Mande o homem entrar agora. E não quero ninguém perto deste escritório, entendeu? Se eu desconfiar que tem gente escutando atrás da porta, eu mesmo enforco o infeliz, respondeu com voz ríspida e avançando sobre a moça. A funcionária amedrontada apenas acenou com a cabeça e saiu correndo. Em instantes, Celso estava sentado em frente a Arthur, que ria de forma debochada, divertindo-se com o susto que pregara na empregada. O que manda, chefe? Parece feliz hoje. Eu me divirto com a ignorância desses lacaios que estão ao meu serviço. Mas temos assuntos sérios a tratar aqui. Vamos ao que interessa. Preciso de um daqueles serviços que só você é capaz de executar. Tenho que aliviar um pouco a pressão e os riscos em situações cuja natureza não é de seu interesse. A você cabe apenas dar conta do serviço, está bem?
O que o senhor mandar. Tem o nome e o endereço do doente terminal. Falou o meliante com deboche. Tenho sim, mas tem que ser feito de acordo. Não pode sobrar nada para contar a história. Entendeu, não é? Sumir com o corpo é serviço que fica muito caro, o senhor sabe, não é? Dinheiro não é problema, você sabe disso. Sei sim, o senhor gasta e os crentes pagam. É bem por aí, mas, se eu souber que anda comentando essas coisas com quem quer que seja, mesmo de gozação, eu mesmo darei um jeito definitivo em você. Calma, meu amigão, ninguém mata a galinha dos ovos de ouro. Os dois riram alto e passaram a debochar um do outro. A energia do ambiente se tornava mais e mais densa, dificultando nosso trabalho. Nesse instante, Anísio abriu a porta de uma só vez e entrou no ambiente, seguido pela empregada apavorada que tentava impedir a sua entrada. O que está acontecendo aqui? Celso perguntou aflito, olhando para os dois homens. Eu não mandei você tomar conta da reforma do templo, esbravejou Arthur. E eu desconfiei de que algo estava errado e que você ia aprontar alguma. Pelo que vejo, não me enganei, respondeu Anísio, olhando para Celso. Eu não tenho nada com os arranjos de vocês dois. Estou aqui apenas matando saudades de um velho amigo, falou Celso com cinismo, levantando as duas mãos em sinal de defesa. Eu espero que seja só mesmo a saudade o que você veio matar aqui. Porque, se algo de errado acontecer com alguém, eu deduzirei que foi serviço seu. Aí, eu tomarei minhas providências e punirei os dois. Entenderam? Anísio olhou para as mãos de Arthur e viu que ele tentava esconder um pedaço de papel. Rápido, tomou-o das mãos do pastor, abriu e leu. Ao tomar ciência de seu conteúdo, empalideceu. Olhou diretamente para Arthur e disse: Com você eu converso depois. E, dirigindo-se a Celso, tornou: saia já deste escritório e me espere junto da fonte no jardim da frente. E, se eu o encontrar de novo de conversa com o Arthur, seja onde for. Interrompeu a frase e avançou em direção ao meliante, que se levantou da cadeira rapidamente e saiu correndo da sala. Anísio fechou a porta do escritório e falou entre dentes: Você ia mandar matar o médico? Enlouqueceu de vez? Estou cansado de limpar sua sujeira. Saiba que, da próxima vez, deixo você se enforcar sozinho, seu imbecil. Dizendo isso, Anísio saiu do escritório batendo a porta com força, deixando atrás de si Arthur, com os olhos arregalados de ódio e o coração disparado. Chegando ao jardim, logo avistou Celso, que o encarou de forma agressiva. Nunca mais fale assim comigo, porque eu sou capaz de te botar dentro de um caixão, falou o marginal de maneira ameaçadora. Anísio avançou sobre ele e, com firmeza, enfrentou-o, olhando direto em seus olhos. Olhe bem para mim, veja se tenho medo de você e desse pastorzinho de Araque. Eu mando aqui, e acredito que você ainda não sabe disso, por isso vou te dar um desconto. Se eu imaginar que anda metido nas sujeiras desse idiota, eu mesmo tomo as providências necessárias para que nunca mais veja a luz do dia. Entendeu? Celso levantou as mãos em sinal de que havia se rendido às ameaças de Anísio e dirigiu-se ao carro que estava estacionado em frente à casa. Voltou-se e falou com cinismo. Se pagar bem, estou sempre à disposição. Saia daqui imediatamente e nunca mais volte. Felizes com o desenrolar daquela trama, oramos ao Pai, agradecendo a oportunidade do trabalho redentor. Capítulo 8. Desencontros. 734. No seu estado atual o homem tem direito ilimitado de destruição sobre os animais. Esse direito é regulado pela necessidade de prover a sua alimentação e a sua segurança, o abuso jamais foi direito. O Livro dos Espíritos, Livro 3, Capítulo 6, Lei de Destruição, Item I, Destruição Necessária e Destruição Abusiva. Depois daquele dia em que Anísio enfrentou Arthur, este passou a mostrar-se dócil ao comando do outro. Camila estranhou o comportamento do marido, que passou a se interessar por sua saúde e a tratá-la bem, com delicadeza e até mesmo carinho.
Ao mesmo tempo, começou a oferecer a Dona Selma tratamento cordial e respeitoso. Desconfiadas, procuravam não ficar a sós com ele. Evandro ainda a atendia como médico, e não economizava esforços para manter-se discreto em relação a seus sentimentos. Apesar da vigilância de Anísio sobre o pastor, este conseguia se comunicar com Celso. O bandido havia cobrado uma fortuna para satisfazer os desejos de posse de Arthur sobre o filho ainda em gestação. O plano do homem em desequilíbrio emocional era que Camila morresse logo após o parto, assim ele ficaria com a criança só para si. Celso havia sugerido a Arthur comprar os médicos que fariam o parto, mas desistiram dessa intenção ao perceberem que tal plano só lhes traria problemas, visto que Evandro acompanhava de perto todos os movimentos de Camila. Aos 7 meses de gestação, Camila passou mal. Sua pressão arterial estava muito alta e ela foi levada à clínica médica. Arthur e Dona Selma a acompanharam. Durante a consulta, Celso apareceu e fez sinal para o pastor, orientando-o a se afastar para conversar com ele. O que foi? Por que me procura aqui, Celso? Aquele desgraçado do Anísio não está por aqui, não é? Perguntou o meliante. Qual é? Está com medo do velhote? Pois fique sabendo que quem manda sou eu. Só tolero esse idiota porque posso perder a franquia da igreja sem o apoio dele, só por isso. Franquia de igreja, não é? Sempre achei isso uma boa. Dinheiro fácil, limpo e sem impostos. Vê se arranja uma boquinha dessas para mim. Você só pode estar brincando. Não tem cultura nem classe para comandar esse povo ignorante. Mas vamos ao que interessa. Camila vai ser internada e pode ter a criança prematuramente. Então, trate de ficar por aqui e descubra algum funcionário dessa espelunca que tenha o preço certo para ficar do nosso lado. Assim, poderemos resolver essa pendenga logo. Seu filho pode morrer também, não é? Se morrer, eu arrumo outro. Mas esse já está encaminhado, seria um desperdício perdê-lo. Quanto antes ele nascer, melhor. Assim, crescerá logo e eu poderei prepará-lo para ser o dono do mundo e dar-me muito lucro. E o preço do serviço? Precisamos tratar, tudo que é tratado não sai caro para ninguém. Não se preocupe com isso. Se fizer tudo direitinho, nunca mais vai precisar trabalhar. Eles não perceberam que Fábio, amigo de Evandro, escutava toda a conversa. Admirado e revoltado, foi encontrar o amigo e o colocou a par da situação. O que vamos fazer? Perguntou Fábio. De imediato não podemos nos descuidar de Camila nem de Dona Selma, não podemos deixá-las sozinhas. Vou tomar algumas providências e já volto. Já esperava por algo desse tipo, então preparei algumas saídas de emergência. Vou colocar um enfermeiro de plantão ao lado da moça, está bem? Fábio, prefiro que seja você a protegê-las. O pastor pode tentar comprar a boa vontade de qualquer um. E nesse momento não podemos bobear. Está bem, o dia está sossegado, e vou ligar para o Fred. Se ele puder, peço que venha trabalhar. Obrigado, meu amigo. Não saia de perto delas, eu já volto. Evandro saiu para a rua, pegou um táxi e se dirigiu à casa de sua irmã, Wanda. O que aconteceu para você aparecer cedo assim? Lembra-se do caso daquela moça, a esposa do pastor mau caráter? Lembro sim, mas não o chame de pastor mau caráter. Esse tratamento acaba por trazer um entendimento errado sobre o assunto. O sujeito é mau caráter e pronto, não virou mau caráter por ser pastor. Eu frequento uma igreja evangélica cujo pastor, e também sua família, tem comportamento bondoso e irrepreensível. Desculpe, Wanda, você tem razão. Estou assim transtornado porque hoje Camila precisou ser internada na clínica, ela não está nada bem. E Fábio escutou uma conversa entre o pastor e seu capanga. Os dois estão tramando a morte dela assim que o bebê nascer. Meu Deus, que coisa horrível! Preciso que entre em contato com seus amigos daquela comunidade fora do país. Preciso que Camila parta, antes do nascimento da criança, creio que é o único jeito de salvá-la. Vou entrar em contato com eles ainda hoje e à noite te dou a resposta, está bem?
Eu ligo para o seu celular. Não, eu passo por aqui. É mais seguro. Você está com muito medo, Evandro. Tenha fé em Deus e tudo sairá a contento e da forma como deve ser, a providência divina tudo pode. Maninha, Jesus nos disse, faça da sua parte, que eu farei da minha. Precisamos agir para modificar e transformar nossa própria vida. Deus nos provê de instrumentos para que possamos trabalhar pelo bem de nosso espírito. Está bem, você tem certa razão. Em minha opinião, é um posicionamento muito racional. Não se esqueça de incluir nessa sua fórmula a confiança em nosso Pai. Você está certa também, respondeu Evandro sorrindo. O médico abraçou a irmã com carinho, depositou um beijo amoroso em sua testa e continuou, mesmo assim, eu passo por aqui, ou peço ao Fábio para passar, está bem. No plano espiritual, nossa equipe de trabalho acompanhava a movimentação dos encarnados. Percebemos que, ao lado de Arthur, uma entidade de grande porte se aproximava mais e mais de seu campo vibratório. Inek nos pediu que ficássemos atentos, pressentíamos que em breve veríamos a sua identidade revelada. Demétrios nos convidou para uma reunião na Casa Espírita que nos acolhia como trabalhadores do Senhor, a Casa Espírita Caminheiros de Jesus. Boa tarde, amigos. A situação de Camila se agrava e nos parece que Arthur está a cada dia mais desequilibrado. Intentamos descobrir os motivos que o impulsionam a esse comportamento. Amigos superiores nos permitiram acessar algumas informações importantes para que possamos ter sucesso nesse resgate de amor, elucidou Demétrios. Sabemos da ligação de nosso tutelado Arthur com a comunidade umbralina que se autodenomina Sagrado Coração de Jesus, e que é dirigida por um grupo de antigos inquisidores. Camila, naquela época, foi alvo de uma paixão doentia por parte de um famoso verdugo da verdade divina, vamos chamá-lo de Diego. Ele a aprisionou em magnífico palácio de propriedade de um amigo, que hoje conhecemos como Arthur. Este também se encantou com a beleza da menina. Nasceu ali uma terrível rivalidade, assentada no ciúme e na fúria assassina, acrescentou aquele espírito iluminado. Você disse menina? Quantos anos Camila tinha? Perguntei. Ela contava 12 anos, apenas. Foi vendida ao cardeal por seu pai, um mercador ambicioso e desonesto. A moeda de troca foram favores que lhe renderam lucros inimagináveis. Apesar de ser ainda uma criança, o verdugo não se apiedou da menina e, logo que chegou, roubou-lhe a ingenuidade e a esperança em dias melhores. Ela se tornou uma criatura apática, que obedecia sem questionar todas as vontades de seu carcereiro. Os encontros carnais acabaram por se tornar um vício para o homem fraco, que desenvolveu sentimentos obsessivos de posse sobre a menina. Ele temia perdê-la e essa ideia o perseguia dia e noite. Como confiava em Arthur, colocou-o como seu guardião. Arthur era um homem bonito e sedutor, logo conquistou a confiança da menina, ele a cercava de todos os mimos e atenção. Camila via-o como seu salvador e passou a venerá-lo e a amá-lo. Entregou-se a ele de corpo e alma. Dominada por esse sentimento que a fortalecia, passou a resistir às investidas de Diego, que se sentia mais e mais inseguro. Desconfiado do comportamento de seu amigo, mandou vigiá-lo e não demorou a descobrir que estava sendo traído. Possuído por sentimentos de ódio e desejo de vingança, arquitetou ardiloso plano para acabar com o rival, bem diante dos olhos de Camila. Arthur, que era muito astuto, percebeu que Diego o tratava de forma polida, porém parecia conter a fúria que o dominava. Então corrompeu a guarda, retirou Camila de seu cárcere luxuoso e a levou para longe. Então ele também a amava? Perguntei angustiado com a história tenebrosa. A seu modo, sim. Após levar Camila embora, descobriu que ela estava grávida. A gravidez causou-lhe repulsa. A partir de então, a menina perdeu o encanto a seus olhos. Ele apenas a tolerava. Resolveu se casar com ela para que seu filho não fosse um bastardo. Fragilizada pela rejeição e desilusão por parte do homem que amava, Camila voltou ao estado depressivo, que dia a dia lhe roubava a vontade de viver e reagir. Nem mesmo a chegada próxima de seu filho conseguia animá-la. Enfraquecida, desencarnou ao dar à luz um menino forte e viçoso.
Nunca mais Arthur tocou em seu nome, tampouco se interessou pelo filho. O cardeal, inconformado com a perda de Camila, não desistiu de encontrá-la. Até que um dia um viajante trouxe informações de seu paradeiro e da localização de seu inimigo. Diego, pessoalmente, reuniu um pequeno exército e rumou para a vingança cruel. Matou todos que viviam dentro do pequeno castelo e ateou fogo em toda a propriedade. Descobriu o túmulo de Camila, deitou-se sobre ele e ali ficou até o momento de seu desencarne, sob os olhos abismados de seus comandados. Desde então, dedica toda a sua determinação na perseguição, sistemática, aos dois, Camila e Arthur. Oremos por nossos irmãos ainda presos a um passado doentio, para que possam enxergar além da dor e do desequilíbrio emocional, comentei. Unimos nossos pensamentos em oração, pedindo ao Pai de amor e perdão força e paz em nossos corações para entender a limitação de nossos assistidos, podendo, desta forma, levar alento e serenidade a essas mentes ainda tão envoltas na escuridão. Capítulo 9. Ira e solidão. 735. Que pensar da destruição que ultrapassa os limites das necessidades e da segurança, da caça, por exemplo, quando não tem por objetivo senão o prazer de destruir, sem utilidade. Predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Uma violação da lei de Deus. Os animais não destroem mais do que necessitam, mas o homem, que tem o livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Prestará contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois nesses casos ele cede aos maus instintos. O Livro dos Espíritos, livro 3, capítulo 6, Lei de Destruição, item I, destruição necessária e destruição abusiva. Evandro voltou ao hospital e colocou o amigo Fábio a par de seu plano para proteger Camila e seu filho. Minha irmã conhece algumas pessoas de confiança que moram fora do Brasil, pertencem a uma comunidade evangélica bastante séria, são dissidentes de um grupo que andava saindo fora do que nos propõe Jesus. Um dos participantes tem uma fazenda aqui no Brasil, onde se reuniu a irmãos de afinidade filosófica, junto dos quais fundou uma igreja evangélica de propósitos religiosos e assistenciais. E você pretende levar Camila para lá? Essa é minha ideia. Conheço uma pessoa que tem um pequeno avião e que se propôs a nos ajudar, precisamos apenas distrair Arthur e Anísio. Posso chamá-lo para conversar no consultório. Enquanto isso, você trata de acomodar Dona Selma e Camila em uma ambulância. Ainda sobra Anísio, mas pensarei em algo para tirá-lo daquele corredor. Vou ligar para meu amigo e te informo de tudo. Wanda vai com Camila? Vai sim, mas volta em seguida com meu amigo. Fábio, percebo há algum tempo seu interesse por minha irmã. Por que não fala sobre isso com Wanda? Tenho receio de que ela me rejeite. Já pensou que ela pode estar esperando que você tome a iniciativa? Ela comentou algo com você? Não, mas, se você continuar fazendo de conta que ela não te interessa, e se ela estiver interessada em você, pode desistir de esperar, acreditando que não tem interesse por ela. Será que você me daria folga no dia em que elas forem viajar? Evandro olhou para o amigo e sorriu, ele estava rubro de vergonha. Está certo, você será o guarda-costas das meninas, está bem. Fábio retribuiu o sorriso do amigo e agradeceu a confiança depositada nele. Evandro foi até o quarto ocupado por Camila, procurando falar o mais baixo possível. Colocou a moça e Dona Selma a par das medidas que seriam tomadas. Desculpe, mas acredito que isso não vai resolver o problema, ele irá atormentar vocês, não nos dará um minuto de paz. Além do mais, ele vai revirar o mundo até me achar, pois o que ele quer, na realidade, é meu filho. O que você propõe? Você tem outra ideia? Perguntou Evandro. Sinto que meu filho irá nascer em breve, apesar de estarmos apenas com 34 semanas de gestação. Sei que virá ao mundo antes do tempo normal. Tenho um plano ainda vago para uma saída diferente. Você acha que podemos esperar um pouco? Perguntou Camila. Não demore muito, as coisas estão ficando complicadas, respondeu Evandro. Como assim? Perguntou a moça, demonstrando preocupação.
Apenas pense no que você gostaria de fazer e me comunique, está bem? Disse Evandro, antes de se despedir e sair do quarto. Camila olhou para Dona Selma e perguntou. Dona Selma, a senhora me faria um favor? Claro, querida, é só pedir. Vá atrás de Evandro e descubra o que está acontecendo. Ele estava muito preocupado. Sinto que algo está sendo tramado por Arthur, e sei que ele é capaz de qualquer coisa. Não sei como tive coragem de permanecer ao lado desse infeliz por tanto tempo, parecia estar envolta em uma nuvem de escuridão. Por favor, Dona Selma, vá atrás dele. O mesmo espírito que viramos anteriormente ao lado de Arthur encontrava-se agora naquele ambiente, olhou-nos com ódio e falou com voz rouca. Não adianta quererem nos atrapalhar, esse menino será nosso. É assim que será, um filho de Deus a serviço da Santa Igreja Católica. Não entendo o irmão, afinal ele estará reencarnado junto à comunidade evangélica. Servirá a um templo religioso, que inclusive combate as outras formas de manifestação da fé. Isso não importa, é apenas um meio de continuar a servir em nome de Deus. O nome não importa, somos todos fiéis a Deus. Vocês não entendem o que nos é caro, debochando de nossa fé. Você está equivocado, meu irmão querido. Já compartilhamos o amor por Deus em diversas ocasiões, apenas a maneira que professamos essa fé se modifica com o tempo, com a compreensão de maneiras mais lúcidas de vivermos nossa origem divina. Neste momento, peço apenas que sinta o amor que dedicamos a você, suplicou Inek com docilidade. Amável vibração alcançou nosso companheiro de jornada. Ele olhou-nos confuso e ressentido. Por fim, passou a proferir impropérios e saiu do ambiente. Dona Selma encontrou Evandro conversando com Fábio. Pediu licença e se juntou aos dois. Doutor Evandro, o que está acontecendo? Camila ficou muito nervosa, sabe que algo está errado. Acredito que seria melhor contar a ela toda a verdade. Fábio ouviu uma conversa entre Arthur e aquele sujeito que o serve, parece que andam tramando contra ela. Não sabemos o que farão ao certo, mas ele conta com o nascimento prematuro da criança. Depois disso, a vida de Camila corre perigo. Senhor Deus, que coisa horrível! E esse homem ainda ousa proclamar-se religioso e um servidor do Pai, comentou Dona Selma. Evandro recordou o comentário feito por sua irmã e falou com serenidade. O problema não é a posição dentro da igreja que ele ocupa, Dona Selma, mas, sim, a postura irrefletida do próprio Arthur, ele ainda não compreende as leis divinas. O senhor é espírita? Sou sim, Dona Selma. Admiro a filosofia espírita, porque nos faz compreender a responsabilidade que temos sobre o todo. Faz-nos entender que cada um de nossos atos e pensamentos produz inevitáveis consequências. Gostaria de conversar mais sobre esse assunto com o senhor, quando as coisas estiverem mais calmas. Será um prazer, Dona Selma. Fábio informou a Wanda que esperariam mais um pouco para tomar a decisão correta sobre o que fazer naquela situação. Ao amanhecer, Anísio, que ainda não havia dormido nem um minuto, saiu de casa e foi confrontar Celso. Em seu íntimo, sabia que algo terrível poderia acontecer com Camila e a criança. Angustiado, pensava consigo mesmo, sei que não sou lá essas coisas. Ando passando muito por cima daquilo que acredito ser certo, mas sempre em defesa da minha crença. Agora, matar uma mãe após ela dar à luz uma criança, e ainda deixar o bebê nas mãos daquele louco, isso não vou fazer, nem deixarei que aquele idiota dê prosseguimento a esse plano macabro. Onde vou encontrar esse marginal? Talvez nas dependências do hospital. Ontem notei que ele fica por lá, tomando conta de tudo. Anísio chegou à clínica e, como desconfiava, logo avistou Celso vagando por ali. Aproximou-se dele. O que você faz por aqui, Celso? Um amigo está internado e pediu que eu fizesse a segurança. E eu não lhe devo satisfações, já que você não tem nada a ver com a minha vida. Está certo, mas fique esperto, porque, se eu souber que anda de conchavo com Arthur, terá de se ver comigo.
Para convencer o amigo de minhas intenções e convencê-lo de que sei de muita sujeira, trouxe aqui um documento. Trata-se da cópia de um relatório encomendado a mim por nosso grupo diretor. Eu ainda não a entreguei, mas estou pensando seriamente em entregar. Basta que você ou Arthur deem um passinho em falso. E fique sabendo que eles não brincam em serviço. Anísio entregou ao meliante uma grossa pasta e entrou no hospital. Assim que chegou ao quarto, notou que Arthur estava ao telefone. Assim que desligou, sorrindo, abraçou Anísio e se desculpou. Perdoe-me, mas o amigo mal chegou e eu já preciso sair. Tenho problemas a serem resolvidos na igreja. E foi bom você estar por aqui, fico mais sossegado com a segurança de minha família. Cínico, riu alto e saiu do quarto. Camila, que estava adormecida, acordou assustada com o barulho da estranha conversa. Anísio, o que aconteceu? Você estava discutindo com Arthur? Nada não, menina. Fique sossegada, ficarei aqui cuidando de vocês. O dia transcorreu com alguma calma. Arthur não voltou mais ao hospital. No final da tarde telefonou para Anísio e o convidou para um encontro no templo religioso. Não mesmo. Não sairei daqui sob nenhum pretexto. Se quiser falar comigo, será aqui mesmo, na lanchonete do hospital. Está com medo de mim? Do que eu possa fazer contra você? Não temo nada vindo de você, está em minhas mãos. O relatório que entreguei a Celso é apenas uma das muitas cópias que possuo. Inclusive tenho uma guardada na nuvem. Se não sabe do que se trata, procure se informar. Este arquivo, em especial, está programado para ser jogado na rede a cada 7 dias, e somente meu comando pode impedir sua divulgação automática. Então tenho mais valor vivo do que morto para você. Acalme-se, homem. Nós dois bem sabemos que todo mundo tem um preço. Basta que me diga qual é o seu. Você não tem dinheiro suficiente para comprar minha consciência. Também tenho um dossiê comigo. Acredito que gostará de vê-lo. É justamente para entregá-lo a você que quero esse encontro. Mas seja como você prefere, vamos nos encontrar na lanchonete do hospital, daqui a 1 hora. Afinal, não precisaremos nem conversar. Quero apenas entregar um envelope em suas mãos. E posso adiantar que ele está bem recheado. Rindo com deboche, Arthur desligou o telefone. Anísio, preocupado, murmurou: o que será que esse maluco está aprontando? Na hora marcada, os dois se encontraram. Arthur chegou acompanhado de Celso. Sorriu com disfarçatez, apenas entrou na lanchonete, aproximou-se de Anísio, entregou o envelope e saiu. Anísio voltou para sua casa, entrou no escritório, abriu o envelope e passou a ler e tomar ciência do conteúdo. O homem empalidecia à medida que virava as páginas. No final, debruçou-se sobre a escrivaninha e chorou como uma criança. Sua esposa, Arlinda, que estava preocupada desde o momento em que o marido havia chegado ao lar, entrou no ambiente e perguntou aflita: Homem de Deus, o que houve para você estar neste estado? Anísio rapidamente tentou guardar os documentos, mas a mulher foi mais rápida e tomou-os de suas mãos. À medida que lia, também empalidecia. Sentou-se numa poltrona, com os olhos arregalados. Não queria que você visse essas coisas. Onde você arrumou isso, homem de Deus? Arthur me entregou. Tentei confrontá-lo numa situação terrível, tentando impedi-lo de cometer um crime hediondo. Bem vi que ele não estava se importando com minhas atitudes, sempre me afrontando e ignorando as minhas opiniões. O que você vai fazer? Não sei ainda. A situação é muito grave. As provas que tenho para detê-lo parecem brincadeira de criança mimada diante disso tudo, falou o homem, apontando os documentos espalhados sobre a mesa. Nós não temos como enfrentar essa ameaça. Muito menos temos como enfrentar o Arthur. Esse homem está fora do nosso controle. Essa gente é muito má, são bandidos. Precisamos desaparecer sem deixar rastros. Ou eles podem até nos matar. Aproximamo-nos da mesa e observamos os documentos que tanto haviam perturbado Anísio. Havia muitas fotos documentando atos atrozes contra pessoas e até mesmo contra crianças.
Salas se aproximou e nos afrontou com expressão de ódio em seu rosto patibular. Sabem o que isso significa, não é? Nem mesmo vocês têm coragem para mexer nesse vespeiro. Então, saiam daqui, imediatamente. Já avisei que sou o dono dessa situação. Vão e nem pensem em voltar. Olhei para o irmão equivocado com carinho. Aproximei-me devagar e com muita serenidade acariciei seu rosto triste, falando com mansidão. Não se preocupe, querido amigo. O sofrimento está findando. A solidão em sua mente não mais existirá e somente ansiará pela volta ao caminho da casa do Pai. Não se preocupe que em breve estará tudo bem. Ele fechou os olhos. Por um instante infinito, seu rosto descansou da ira insana, respirou devagar e, assustado com as sensações que visitavam sua mente, saiu em disparada emitindo um som rouco. Apenas unimos nossas mentes em prece de agradecimento, percebíamos que Salas começava a ansiar por outra forma de conduzir a própria vida. Capítulo 10. Uma vida que se inicia. 737. Os povos que levam ao excesso o escrúpulo no tocante à destruição dos animais têm mérito especial. É um excesso, num sentimento que em si mesmo é louvável, mas que se torna abusivo e cujo mérito acaba neutralizado por abusos de toda espécie. Eles têm mais temor supersticioso do que verdadeira bondade. O Livro dos Espíritos, livro 3, capítulo 6, Lei de Destruição, item I, Destruição necessária e destruição abusiva. Anísio ligou para Evandro, colocando-o a par do que interessava sobre os últimos acontecimentos. Aconselhou o médico a tomar medidas severas para proteger Camila e Dona Selma. Informou, ainda, que se ausentaria por tempo indeterminado, pois precisava resolver assuntos muito graves. Evandro chamou Fábio e Wanda para conversar. As coisas estão cada vez mais complicadas. Não sei mais o que fazer. Anísio ligou e nos aconselhou a resolver o problema logo. Inclusive parece que Arthur quer tirar Camila daqui e levá-la a outro hospital que conta com um quadro médico que se sujeita ao controle desse marginal. É bem capaz de apressarem o nascimento do bebê e ainda darem um jeito de matar Camila. Meus amigos continuam à espera de Camila e Dona Selma, informou Wanda. Precisamos conversar com Camila urgentemente e colocá-la a par do que está acontecendo, sugeriu Fábio. Está bem. Creio que você tem razão, Fábio. Vou pedir um exame de ultrassom para Camila, assim poderemos falar com ela sem correr o risco de Arthur aparecer de surpresa, falou Evandro. Assim foi feito. Camila foi encaminhada a uma sala de espera, onde já a aguardavam os 3 amigos. Assim que entrou no ambiente, a moça percebeu que algo estava errado. O que está acontecendo? Wanda ajoelhou-se diante da cadeira de rodas onde Camila se encontrava sentada e falou. Precisamos resolver com urgência o que faremos. Arthur está se movimentando para conseguir o que quer. Planeja ficar apenas com o bebê. Para tanto, cogita a sua remoção para outro hospital, onde tem amigos que farão tudo o que quiser. Ele pretende me matar, não é? Sonhei esta noite com isso, estava numa sala de cirurgia e eles tiraram meu bebê de minha barriga e o levaram embora. Depois Arthur entrava na sala e me esfaqueava sem parar. Acordei gritando e em pânico. Já falamos a você sobre a alternativa que temos. O que você decide? Perguntou Evandro. Seria uma solução passageira, mas tenho certeza que, com os contatos que ele tem, logo me encontraria. Precisamos de algo mais drástico e definitivo, falou Camila chorando. O que você sugere? Perguntou Fábio. Se meu bebê nascer hoje, qual o risco que ele corre? Questionou Camila. Você está de 34 semanas. Podemos te dar alguns medicamentos para ajudar o sistema respiratório do bebê, no amadurecimento dos pulmões. Mas precisamos de pelo menos 24 horas para que os medicamentos comecem a fazer efeito. Qual é sua ideia? Não sei como realizar isso, mas podemos dizer que o bebê nasceu morto. Vocês o levam embora, para essa comunidade de que falam, e eu fico aqui. Quando for seguro, vou encontrá-lo. Mas e o corpo? Arthur vai querer ver.
E, se o conheço bem, fará toda uma encenação diante da comunidade evangélica que dirige, falou Wanda. Calma, Wanda, a ideia de Camila é boa. Vamos começar a administrar a medicação e depois veremos o que fazer, ponderou Fábio. Meu Deus, apressar o nascimento de uma criança é contra tudo o que acreditamos, argumentou Evandro em agonia. Camila segurou suas mãos e falou com carinho. Precisamos salvar a vida de meu filho. Se ele ficar com o pai, será criado para ser um monstro e, hoje, eu sei que não há nada pior que isso. Não quero esse futuro para meu filho. Evandro acariciou o rosto da moça, e lágrimas escorreram por sua face. Pensou agoniado o que seria de Camila após a notícia da morte da criança, qual seria a reação de Arthur. Vamos fazer o ultrassom e depois veremos como dar andamento a nosso plano, comentou Fábio. Wanda se despediu dos amigos e saiu pela porta lateral, evitando encontros desnecessários. Fábio iniciou o exame, olhou preocupado para Evandro e comentou: precisamos fazer uma punção do líquido amniótico com urgência. O que está acontecendo? Perguntou Camila. Parece que iremos precisar mesmo retirar a criança antes do tempo. A placenta está com problemas e isso não é bom, respondeu Arthur. Camila estendeu as mãos aflitas em direção a Evandro. O médico a segurou com carinho e falou com serenidade. Não se preocupe, descobrimos o problema a tempo de evitar qualquer risco maior, está bem? A moça acenou com a cabeça em sinal afirmativo e lágrimas sentidas escorreram pelo seu rosto. Os procedimentos necessários logo foram iniciados. Enquanto aguardavam os resultados dos exames feitos, Fábio entrou no quarto e perguntou: e Arthur? Ainda não apareceu? Não. Nós tomamos a decisão de não o avisar sobre o que está acontecendo, respondeu Evandro. Então, Fábio fez um sinal para o amigo encontrá-lo no corredor. Ontem à noite recolhemos uma indigente, bastante alterada por uso de drogas, grávida de 36 semanas, nos parece. Tentamos tudo para salvar mãe e filho. No entanto, hoje pela manhã ela morreu, então tiramos o bebê para tentar salvá-lo, mas ele não resistiu. Evandro olhou para o amigo e admirado falou: você está sugerindo que usemos o corpo do bebê para convencer Arthur de que o filho morreu? Mas como iremos justificar termos somente o corpo da mãe indigente? Já falei com meu amigo que é responsável pelo IML, ele nos ajuda e nem quer saber os motivos. Meu Deus, o que estamos fazendo? Evandro, estamos salvando a vida de Camila e do bebê. É uma menina, você sabia? Eu vi no ultrassom. Mais um motivo para fazermos isso. Quando Arthur souber que é uma menina, você imagina a reação dele. Ele nem questiona o sexo da criança, dá como certo que nascerá um menino. Vai rejeitar a filha e maltratar Camila ainda mais do que já maltrata. Você tem razão. Nesse momento, uma enfermeira se aproximou dos médicos e entregou a eles o resultado dos exames esperados. Precisamos fazer o parto com urgência, alertou Fábio. Apenas nós dois na sala, está bem. Orientou Evandro. Sem dúvida. Wanda já está a caminho. E ela irá nos ajudar, informou Fábio. Ela nunca exerceu a profissão de instrumentadora cirúrgica. Você está ciente disso, não é, Fábio? Comentou Evandro, preocupado. Mas hoje precisamos dela, não é? Tenha confiança, meu amigo. Tudo há de correr bem. Evandro concordou e logo estavam dentro do centro cirúrgico. Em poucos minutos nascia uma linda menina. Apesar de recém-nascida, lembrava os traços fisionômicos da mãe. Emocionada, Camila a recebeu em seus braços, depois a entregou a Wanda, que procedeu aos primeiros cuidados, enrolou-a em um cobertor e levou-a embora. Camila adormeceu sob o efeito de um calmante. O pequeno corpo do bebê natimorto substituiu a filha de Camila. Evandro o abraçou com carinho, agradecendo o auxílio que recebiam do alto. Emocionado, chorou, embrulhou o corpo frio e o entregou a Fábio. Arthur foi avisado dos últimos acontecimentos, tudo corria como haviam planejado. O infeliz chegou ao hospital furioso, ofendia a todos que encontrava pelo caminho.
Celso, que o acompanhava, o alertou. Se eu fosse você me controlaria, esse não é o comportamento digno de um pastor. E, como você disse, logo você faz outro. O homem se calou, olhou para o comparsa e, em sua perturbação, riu alto. Em seguida falou em tom de ordem. Você está certo, quero que fique ao meu lado e que substitua Anísio de hoje em diante. Tem toda a razão, com muita facilidade eu faço outro, alugo ou compro. Só mais uma coisa, não quero ver a cara dessa incompetente nunca mais. Trate de dar um jeito de ela não receber nenhum tostão, está bem? E, se ela der trabalho, sabe muito bem o que fazer. Celso esboçou um sorriso cínico e pensou, pode deixar, essa é a chance de ficar podre de rico e não vou desperdiçar mesmo. E providencie um bode bem gordo. Vou fazer um sacrifício e agradar a quem preciso, falou Arthur. Pode considerar feito. Acompanhados de espíritos ignorantes e ainda maldosos em suas atitudes, formavam um séquito tenebroso. Salas nos olhou com sarcasmo e falou. Eu os avisei, não podem fazer nada contra a natureza que determinamos para nós mesmos. Demétrio se aproximou do infeliz e, olhando em seus olhos, falou com ternura, nada há de natural no mal. A natureza de todos nós, filhos de Deus, é o bem, e isso não há como negar. O mal é apenas reflexo da nossa confusa escolha na direção de nosso caminho. Porém, mais cedo ou mais tarde, acabamos nos cansando de lutar contra nossa origem divina e nos alinhamos com o bem. Veja o seu caso. Já percebemos, felizes, que você está sendo tocado pelo amor do Pai. Não se canse, apenas ceda à bondade que, latente em seu coração, luta por se manifestar. Vocês são loucos. Sou um representante de Deus na terra. Ele me elegeu como um de seus filhos prediletos, eu faço cumprir sua lei. E, nesse momento, os excomungo, serão condenados a vagar pela eternidade, banidos padecerão no inferno. São amaldiçoados pela Santa Igreja em nome de Deus. Enquanto Salas falava, seu corpo se avolumava, sua voz ribombava pelo ambiente, semelhante ao som de um trovão. Algumas entidades, travestidas como um tribunal eclesiástico, foram se aproximando e se posicionando à nossa volta. A vibração energética foi se transformando em energias densas e viciosas. Entidades que perambulavam por aquela área foram se aproximando curiosas. Oramos em benefício daquele momento de luz e oportunidades. Uma equipe de socorristas se juntou ao nosso grupo e, felizes, passamos a exercer a função de filhos do Senhor. A densa energia foi transformada em pequenas e iluminadas gotículas de luz que, ao tocar as faces desfiguradas pela dor, traziam a paz e o amor de Deus por cada um de seus filhos amados. Em instantes, entidades de luz os transportavam para planos de refazimento, onde encontrariam a esperança e a paz. O ambiente foi modificado. Em alguns instantes estávamos apenas na companhia de nosso irmão Salas. Ele olhou à sua volta e sentiu extrema solidão. Encarou-nos em fúria e disse entre dentes: Amanhã. Esperem só para ver o que acontecerá amanhã. Capítulo 11. Tristeza profunda. 737. Com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? Para fazê-la avançar mais depressa. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição. É necessário ver o fim para apreciares os resultados. Só julgais essas coisas do vosso ponto de vista pessoal, e as chamais de flagelos por causa dos prejuízos que vos causam, mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazer com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos. Ver item 744. O Livro dos Espíritos, Livro 3, Capítulo 6, Lei de Destruição, item I, Flagelos Destruidores. Celso saiu do hospital, voltou ao estacionamento, entrou no carro e esperou pacientemente. De hora em hora ligava para saber se Camila já havia saído da sala de recuperação. Quando recebeu resposta afirmativa, seguiu para o quarto que a moça ocupava.
Esperando por ele estava Evandro, que contava com alguma ação nefasta de Arthur e adiara a liberação da moça. Ah, deveria ter imaginado que o doutorzinho estaria aqui para proteger sua amada, falou cínico. O que você quer? Perguntou Evandro. Nada demais, só ver como anda a menina, respondeu com acidez. Fale logo o que você quer, insistiu Evandro. Está bem, também não quero perder meu precioso tempo. O pastor não quer ver essa mulher nem morta, estou indo buscar, no escritório do advogado, os papéis do divórcio para ela assinar. Se ela falar em dinheiro, a história vai feder. Deu para entender? Falou com agressividade. Traga os papéis que entrego para ela assinar, depois você sã. Ninguém aqui quer dinheiro, só paz, retrucou Evandro. Se conheço bem o homem, isso ela nunca vai ter. Celso saiu do quarto rindo alto. Evandro passou as mãos pelo rosto, sua expressão era de preocupação. Camila saiu da recuperação, mas Evandro achou melhor mudá-la de quarto, sentia que algo maior estava por vir. Alguns dias se passaram. Camila seguia hospedada na casa de Wanda, que ainda não havia retornado da viagem. Wanda também não havia feito nenhum contato, conforme haviam combinado. Preocupada, a moça chorava muito, sentia falta da filha que fora retirada de seus braços. Por mais que Evandro tentasse alegrá-la, não adiantava. A moça definhava a olhos vistos, não conseguia dormir ou mesmo se alimentar. Preocupado, o médico pediu ajuda a um amigo também psiquiatra. Contou apenas que a moça estava com sintomas de depressão pós-parto. O psiquiatra prontificou-se a examiná-la em casa. Terminada a consulta, receitou alguns medicamentos, Evandro os adquiriu e a fez ingerir os comprimidos. Wanda voltou depois de 10 dias. Feliz, contou que a criança estava bem, sendo amamentada por uma ama de leite. Crescia saudável e segura. Camila, ela é a sua cara, até o cabelo é da mesma cor. Ela é muito boazinha, só resmunga quando chega a hora de mamar. Minha amiga está com um bebê de 3 meses e tem bastante leite, então ela amamenta os dois. Eles não estão mais naquela comunidade. Para a segurança da criança, resolveram voltar ao Brasil e morar numa fazenda de sua propriedade no litoral. Conversamos bastante e chegamos à conclusão de que quanto menos gente souber da existência dela melhor. Como eu gostaria de estar com minha filha, falou a moça com lágrimas nos olhos. Logo vocês estarão juntas, mas, para que isso aconteça, precisa se cuidar. Meu irmão disse que você anda dando trabalho, não dorme e não se alimenta direito. Como você quer, no futuro, cuidar de sua menina? Vai acabar doente e limitada para tomar conta de uma criança. Você tem razão, mas eu não consigo engolir nada, não passa em minha garganta, parece que fecha e eu vou morrer. Você está medicada, logo a medicação começará a surtir efeito, mas também precisa de um tratamento espiritual. Você pode escolher ir ao centro espírita com meu irmão ou ao templo evangélico que frequento. Desculpe, Wanda, mas não acredito mais na religião evangélica. Eles só querem dinheiro das pessoas, nada mais. Você é que sabe, respeito sua posição. Mas saiba que nem todos são assim. Frequento uma casa séria, é uma congregação pequena. O pastor trabalha pesado o dia todo, não só se preparando para os cultos, mas também em obras sociais junto aos necessitados. Nós cooperamos, sim, com o dízimo, mas sabemos exatamente onde cada centavo é gasto. Nosso templo é simples e humilde, não temos luxo algum, porque a renda arrecadada é destinada a socorrer aqueles menos afortunados. Assim também é feito na casa espírita frequentada por Evandro. Não importa aonde você irá, importa que cuide também da parte espiritual e não só da matéria. Desculpe, Wanda, eu não quis ser indelicada com você, tem me ajudado muito, mas só de pensar num templo evangélico eu sinto náuseas. Eu compreendo, minha querida. Você está traumatizada, mas um dia vai entender tudo o que anda vivendo e as coisas entrarão nos eixos, pode acreditar. Camila abraçou e beijou o rosto da amiga. Depois de alguns instantes, falou emocionada.
O que sei é que, não importa em que lugar eu esteja, sempre serei grata a você. E, no dia em que minha filha voltar, eu quero que você seja também responsável por ela. Wanda emocionada devolveu o abraço e prometeu cuidar da criança. Wanda, qual o nome que deram a ela? Esperamos que você escolha seu nome. Adelaide a chama de Branca porque ela é muito branquinha, não tem nenhuma marquinha pelo corpo de cor diferente, respondeu Wanda rindo. Você tirou alguma foto dela? Tirei sim e vou mostrar a você. Mas depois precisamos apagar, por segurança. Então, grave bem a imagem de sua filhinha em seu coração, está bem? Wanda pegou o celular dentro da bolsa, digitou uma senha, acessou a foto e a mostrou a Camila. A moça chorava emocionada contemplando a imagem da filha. Evandro entrou na sala e se aproximou. Ela estendeu o aparelho para ele e disse com a voz embargada: É Branca, nossa filha. Evandro a abraçou emocionado e falou, também chorando e tocado pela emoção: É sim, meu amor, é nossa filha. E logo estaremos com ela em nossos braços.